um prazer juntar-me a esta iniciativa do Clube de Lisboa e esta reflexão sobre o oceano. Um tema tão caro a Portugal, em função da nossa história e da nossa geografia, mas também um tema que tem vindo a ganhar cada vez mais notoriedade a nível global, é resultado da crescente constatação de que o oceano desempenha um papel insubstituível na preservação da saúde do planeta e no desenvolvimento sustentável dos povos que o habitam. O oceano constitui uma prioridade estratégica de Portugal em vários domínios e contextos, incluindo no plano multilateral e, em particular, nas Nações Unidas. É neste plano que me proponho focar hoje a minha intervenção. Antes de mais, é importante referir que a forma como o oceano foi sendo gerido e debatido no seio das Nações Unidas tem evoluído ao longo do tempo. Por essa razão, mas também por outras razões de natureza mais interna, relacionadas com a progressiva valorização do mar como prioridade estruturante, também a forma como Portugal vem promovendo essa prioridade estratégica nas Nações Unidas tem vindo a evoluir. Estas alterações têm essencialmente a ver com o modo como foi progredindo o conhecimento do oceano e o conhecimento da sua biodiversidade, como foi sendo compreendido o seu valor e o seu papel do ponto de vista económico, do ponto de vista climático e do ponto de vista ambiental. Um momento que marcou decisivamente o envolvimento das Nações Unidas na governação dos oceanos foi a terceira Conferência das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, de 1973 a 1982, a qual resultou na adoção da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, a célebre UNCLOS. Esta convenção marca um ponto de viragem e constitui, de facto, o princípio do novo paradigma do envolvimento das Nações Unidas na governação dos oceanos, que é marcada, ou é muito marcada nesta primeira fase, pela lente da definição de jurisdições, da consagração de regras claras em matéria de liberdade de navegação e do acesso a recursos. Nesta fase, o papel das Nações Unidas é, assim, essencialmente um papel de árbitro entre as potências marítimas tradicionais, por um lado, mais preocupadas com o acesso e a exploração de recursos e com a salvaguarda da liberdade de navegação, e os novos Estados independentes, por outro lado, que olham para o oceano como uma forma de afirmar a sua soberania e assegurar a sua prosperidade económica, terrestres e através do acesso aos respectivos recursos. E é da tensão entre estes dois blocos de interesses que nasce o delicado equilíbrio que foi depois vertido nesta Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. E que estabelece um modelo de governação que tem perdurado até aos dias de hoje, assumindo a ONU o papel de promotora e curadora deste quadro jurídico, que muitas vezes apelidam de Constituição dos Oceanos. No entanto, este é um papel que cresce substancialmente ao longo das últimas décadas, incluindo em resposta à transformação na forma como o oceano e a sua biodiversidade são entendidos e são interpretados do ponto de vista económico e ambiental. Sendo talvez o Ano Internacional do Oceano, 1998, um dos capítulos dessa viragem. Se olharmos mais da perspectiva económica, passamos de uma visão em que a exploração do oceano assenta essencialmente na extração de recursos para algo muito mais complexo, compreendendo várias atividades económicas que exigem tipos de governação mais sofisticados, que vão além da mera limitação de fronteiras. Do ponto de vista ambiental, assistimos também a uma transformação no entendimento da importância
e da fragilidade do oceano e dos recursos marinhos, e logo da necessidade de os proteger para as gerações presentes e para as gerações futuras. Esta transformação coincide com a evolução para um mundo multipolar e interdependente, bem como com a emergência do papel de atores não estatais, o que, entre outras consequências, contribui gradualmente para o crescimento da importância do pilar do desenvolvimento sustentável e um reajustamento do que se entendia como sendo o mandato das Nações Unidas nesta matéria, dos oceanos. E é desta conjugação de forças que resulta o início de uma transição que tem muito de singular e que vai acontecendo progressivamente. E ainda estamos em plena fase de transição. A ONU passa de uma mera facilitadora e curadora de uma ordem jurídica do oceano, ou seja, de garante de uma infraestrutura que ofereça funcionalidade, estabilidade e previsibilidade suficientes para que os Estados possam promover os usos do oceano num contexto de paz e de segurança, para uma promotora mais ativa de uma transformação na forma como o oceano é governado e na forma como o oceano e a sua biodiversidade são preservados em benefício do planeta e da humanidade. Esta é uma transformação que pode ser vista através de um conjunto de exemplos. Mas vou referir dois que merecem aqui especial atenção. O processo BBNJ e a adoção do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 14 da Agenda 2030. No que diz respeito ao primeiro destes exemplos, o processo BBNJ, que é a Conferência Intergovernamental para a elaboração de um tratado para a conservação e utilização sustentável da biodiversidade marinha em áreas para além da jurisdição nacional, é um processo emblemático por várias razões, mas em particular pelo facto de procurar introduzir no universo da UNCLOS, da Convenção das Nações Unidas do Direito do Mar, o conceito de conservação e utilização sustentável da biodiversidade marinha. Conceito que foi pouco desenvolvido na UNCLOS e que é, sendo a UNCLOS muito orientada para a gestão de recursos de pesca. Mas a BBNJ também é emblemático por se basear numa nova concepção de espaço marítimo, já não tanto focada numa divisão estanque de jurisdições, mas antes informada pela ideia de espaços necessariamente interdependentes, em que o que acontece numa determinada jurisdição nacional, ou para além das jurisdições nacionais, produz impacto sobre outras jurisdições. E ainda por ser influenciado por uma perspectiva diferente quanto à forma como a exploração económica do oceano é feita, em que múltiplos usos e atividades coexistem. O segundo processo a registrar é então o do ODS 14, que é o que conduziu à adoção pela Assembleia Geral das Nações Unidas, em 2015, da Agenda 2030 e dentro dessa Agenda 2030, dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, entre os quais o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 14, sobre oceanos, mares e recursos marinhos. Este processo representa um dos momentos mais importantes da transformação do mandato da ONU relativamente aos assuntos do oceano. E porquê? Porque, em primeiro lugar, registra universalmente o oceano enquanto património que é fundamental conservar, de modo a garantir a própria sobrevivência do planeta e da humanidade. Em segundo lugar, porque o oceano e os recursos marinhos são também tratados enquanto mecanismos de desenvolvimento. Ou seja, sublinha-se o seu papel enquanto elementos fundamentais para que os povos possam atingir o seu desenvolvimento sustentável nas três componentes clássicas: económica, social e ambiental. Em terceiro lugar, procura-se pela primeira vez identificar aquilo que precisamos de fazer em concreto para salvaguardar aqueles dois valores essenciais: a conservação e a utilização sustentável, ao estabelecer metas precisas e mensuráveis.
incluídas dentro deste ODS 14, dentro deste Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Mas também pela sua natureza abrangente, porque impõe que essas metas sejam prosseguidas não só pelos Estados-membros, mas por outros atores não estatais, empresas, organizações não governamentais, organizações filantrópicas, universidades, etc., devendo todos assim contribuir para esse esforço coletivo. E se é verdade que Portugal, no período pós-restauração da democracia, foi sobretudo um espectador naquela primeira fase do envolvimento das Nações Unidas na gestão do oceano, que resultou num close, nesta segunda fase temos sido bastante mais protagonistas e, na verdade, até um dos impulsionadores das transformações que têm acontecido e a que aludi agora mesmo. Desde logo porque, por razões geográficas, históricas, culturais, económicas, o oceano modela a nossa mundividência, a forma como nos relacionamos com os outros e nos inserimos no quadro das relações internacionais em geral, sendo assim um elemento fundamental e estruturante da nossa política externa. Depois porque, enquanto país marítimo, simultaneamente comprometido com uma ordem pública do oceano e um multilateralismo assente na primazia do direito internacional, Portugal está empenhado em garantir mecanismos mais eficazes de gestão regional e global dos desafios do oceano. E, por fim, porque a dimensão e a riqueza do espaço marítimo português, conjugadas com a noção de que os problemas do espaço oceânico estão estreitamente interrelacionados e devem ser considerados como um todo, torna fundamental que promovamos o reforço da governação do oceano e a ação concertada da comunidade internacional na resposta a estes desafios. Aos desafios que, no fundo, enfrentamos coletivamente. É por estas razões que temos estado na linha da frente de iniciativas, no quadro das Nações Unidas, para aprofundar a governação do oceano, como é o caso do já referido processo BBNJ, para reforçar o conhecimento do oceano e da ciência que apoia a sua conservação e utilização sustentável, como é o caso da década da ciência oceânica e do World Ocean Assessment, mas também somos aqui em Nova Iorque, com as Fiji, coordenadores do Grupo dos Amigos do Oceano, que é um conjunto de países que procura avançar de forma mais célere e efetiva a agenda dos oceanos. E temos, e este é um ponto muito importante, liderado a iniciativa que procura conferir coerência e valor agregado aos esforços da ONU na área do oceano, que é a Conferência dos Oceanos das Nações Unidas. Depois de termos assumido a cofacilitação com Singapura das negociações da declaração política da primeira Conferência dos Oceanos das Nações Unidas, que aconteceu aqui em Nova Iorque em 2017, disponibilizámos-nos agora para organizar, em conjunto com o Quênia, a segunda edição da Conferência dos Oceanos das Nações Unidas. Conferência que, como muitos sabem, esteve agendada para ter lugar em Lisboa em junho de 2020, do ano passado, mas que devido à pandemia terá agora lugar, caso as condições sanitárias o permitam, em 2022. Ao assumir esta responsabilidade, Portugal não só dá expressão, no contexto multilateral, à prioridade estratégica que o oceano representa no quadro da nossa política externa, como procuramos aqui contribuir para que as Nações Unidas, de uma forma cada vez mais ativa, mais coordenada e mais coerente, deem continuidade ao seu trabalho de impulsionar uma ação coletiva que se possa traduzir num oceano mais saudável e mais resiliente e logo com maior capacidade para contribuir para o desenvolvimento sustentável de todos nós. Claro que este é um esforço que não termina com a segunda Conferência dos Oceanos das Nações Unidas, mas terá que continuar a ser alimentado e prosseguido no âmbito de outros processos igualmente fundamentais, na perspectiva de salvaguardar o futuro do oceano.
como a aplicação do Acordo de Paris na área do clima, ou o quadro global para a biodiversidade pós-2020, entre outros processos. Para manter este esforço, Portugal, juntamente com o Quénia e com o enviado especial do Secretário-Geral das Nações Unidas para o Oceano, o embaixador Peter Thompson, que encerrará amanhã esta conferência, iremos apoiar o Presidente da Assembleia Geral da ONU na organização de um evento de alto nível, em junho deste ano, para manter a ambição e para manter mobilizada a comunidade internacional, incluindo a comunidade dos oceanos, na resposta aos desafios que se colocam ao mar e aos oceanos. Este evento, no verão deste ano, em Nova Iorque, constituirá uma oportunidade para que todos os países, as organizações internacionais e a sociedade civil possam conhecer pontos de situação sobre como estão a ser aplicadas essas várias metas do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 14. Mas também pontos de situação sobre a década da ciência oceânica para o desenvolvimento sustentável, sobre a Conferência Intergovernamental da BMJ e sobre outros processos internacionais relacionados com a preservação e o uso sustentável dos oceanos. Mas é claro que todo este esforço no plano multilateral, máximo aqui no âmbito das Nações Unidas, é reflexo e deseja-se até que seja também um estímulo de um cada vez maior interesse e maior envolvimento nos temas marítimos dos atores económicos nacionais, das universidades portuguesas e dos nossos polos de inovação que nos permitam, aos poucos, mas de uma forma segura, ocupar um espaço cada vez mais decisivo na chamada, com muita propriedade, economia azul. E termino agradecendo mais uma vez esta oportunidade, saudando esta iniciativa e desejando a continuação deste produtivo debate sobre este tema tão importante como são os oceanos. Muito obrigado.